Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação não violenta, do livro do Marshall Rosenberg, e eu quero fazer aqui, dividir com vocês uns slides que eu fiz. Para quem não me conhece ainda, eu sou fonoaudióloga e mentora de comunicação e voz. Eu vou começar, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre o que é a comunicação não violenta, só os princípios, só o básico, é uma introdução. Os maiores erros que nós cometemos quando nós vamos se comunicar e como a comunicação consciente pode nos ajudar. O que é isso, tá? O que é a comunicação não violenta? O Marshall Rosenberg, ele estava tentando criar, ele começou a perceber que tinham modelos e arquétipos, as pessoas seguiam mais ou menos uma sequência para se comunicar. E aí ele resolveu criar um modelo de comunicação. Tá? Ele resolveu conflitos em lugares que eram de extremo risco. Então, ele conseguiu provar com o modelo dele, com mais de 10, 20 anos de teste, realmente que esse modelo funcionava. Então, o propósito da comunicação não violenta é inspirar as conexões sinceras entre as pessoas para que elas entendam uma necessidade da outra. A gente, às vezes, pensa na comunicação não violenta e pensa, mas é para não ser violento. E a gente acha que é só por isso. Mas, na verdade, não é. Existem vários tipos de comunicadores. Há alguns behaviors, alguns comportamentos que a gente tem o comportamento na comunicação agressivo, ou comportamento passivo-agressivo, ou assertivo. O que a comunicação não violenta traz é você tentar ser mais claro e assertivo. Então, para tentar fazer com que todas as pessoas daquela conversa ou aquele relacionamento, quando é marido e mulher, ou mãe e filho, todas essas pessoas consigam resolver aqueles pequenos conflitos com mais amor, com mais empatia. Então, é uma comunicação que ela inspira muito de nós a doarmos de coração, realmente estar presente naquela conversa, que é uma coisa que a gente pode perceber que está cada vez mais escassa. Porque nós temos esses desafios de prestar atenção totalmente em uma pessoa só, fazer uma coisa de cada vez e realmente fazer aquilo de coração. Então, basicamente, a comunicação não violenta tem esse propósito, de inspirar nós a termos boas comunicações. Na Austrália, eles usam muito essa palavra genuíno, né? Então, ter comunicação genuína, ter realmente uma comunicação que você quer estar presente ali. Então, existem 3 fatores que são muito importantes, que é a primeira base que a gente vai pegar aqui da comunicação não violenta, para que a gente entenda melhor, porque algumas pessoas reagem com violência e outras reagem com compaixão. E nós temos que pensar quem nós queremos ser. Você quer ser a pessoa que reage com violência? Ou você quer ser a pessoa que reage com compaixão? Então, a linguagem que nós fomos ensinados a usar fala muito sobre isso. Muitas vezes nós fomos ensinados a usar uma linguagem que é mais violenta, que é mais agressiva, que é mais bossy, que a gente chama no inglês, que é mais chefe, que é mandão, ou que a gente fala que a gente é brava, mas que na verdade é uma linguagem um pouco mais agressiva. Então, esses fatores a gente tem que entender para começar a se conscientizar. Então, o primeiro fator, a linguagem que fomos ensinados a usar, começar a pensar sobre isso. A segunda é como nos ensinaram a pensar e a nos comunicar. A gente pega muito isso com os pais ou com o ambiente que a gente vive, tá? Então, a gente tem que realmente pensar em como nós estamos nos comunicando e por quê. E tentar lembrar e entender o porquê disso. E o terceiro ponto é as estratégias específicas que aprendemos para influenciar os outros e a nós mesmos. Isso é bem interessante, né? Porque a gente aprendeu estratégias que nos mostram, às vezes, que a pessoa tem que ficar com medo de nós. Principalmente quando é uma criança menor, a gente acha que a criança tem que ter medo, que ela tem que ficar com medo para ela seguir um comando. E isso, na verdade, foi o que nos foi ensinado. Mas não é uma maneira que talvez seja tão assertiva de falar com essa criança, né? A gente tem que começar a pensar e a nos policiar e observar, peraí, o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso, da onde que veio isso? Isso é a base do autoconhecimento, é a primeira base. O Marshall, ele traz essa frase aqui, que essa frase eu falo que é uma frase que mudou a minha vida, assim, que fez muito sentido para mim.
E por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, por trás de todo comportamento, toda atitude que a gente tem, seja ela brava, de agressividade, seja ela qualquer comportamento, existe uma necessidade. A gente vai falar ali na frente sobre as necessidades que o Marshall descreveu. Mas, basicamente, o ser humano tem várias necessidades. E, às vezes, quando uma pessoa chega para você e fala assim, um exemplo, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho dinheiro. É uma necessidade básica dela, né, que não está sendo suprida. Então, ela está lá embaixo da pirâmide porque ela não consegue sobreviver. Então, é uma necessidade de sobrevivência. E aí a gente tem várias outras necessidades que é do ser humano, que todos nós temos. Então, você pode observar que não é eu sozinha que tenho essa necessidade, não é você sozinho que tem essa necessidade. Nós temos necessidades. E quando alguém age, por exemplo, alguém grita com alguém na rua que você nunca viu, ou para no trânsito e grita e xinga, existe por trás daquele comportamento e daquela atitude uma necessidade daquela pessoa. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, no próximo slide, o que seriam essas necessidades. Tem a necessidade básica, que é essa que eu falei, que é de abrigo, de água, de comida, de exercício físico, de movimento, de saúde, mas tem essas outras necessidades que nós temos e que nós nem pensamos sobre isso, que é o apoio, o amor próprio, a autoestima, tentar ter nosso equilíbrio, a honestidade, que hoje a gente chama também de valores, né? Então, muito do que nós vamos falar aqui sobre comunicação não violenta fala sobre necessidades. Então, essas aqui são as necessidades humanas universais, e muitas vezes, principalmente quando é criança, que você está vendo que aquela criança está brava, está agressiva, está nervosa, muitas vezes ela está precisando de aceitação, ela está precisando de entendimento. Se você simplesmente parar e dar um abraço nela e falar, tá tudo bem, relaxa. Você vai estar mandando isso para o cérebro dela. Você vai estar falando palavras que deixam ela calma. Porque a gente já chega com a idade adulta cheio de traumas, de crenças, de bloqueios, e a gente acredita que, não somos capazes, ou, eu não sou bem-humorado, eu não gosto de humor, ou, eu sou muito sério, ou, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e são tudo crenças. São o que nós fomos ensinados, ou que muitas vezes as pessoas, os nossos pais, ou as pessoas ao nosso redor, nos bloquearam daquilo, né? Como tem tantos tabus hoje que a gente vê. Então, a gente cria esse tabu, cria uma crença, a gente cria um medo de falar sobre aquilo e a gente acaba não falando e fugindo. E é aí que a gente não tem consciência do que está fazendo, porque a consciência, ela não vem do automático. É bem importante que a gente entenda que a consciência é diferente do automático do cérebro. O automático do cérebro, ele quer ficar no conforto. Ele quer ficar na rotina, ele quer falar as mesmas coisas, ele quer pensar nas mesmas coisas. Já a consciência é isso que eu estou trazendo, de começar a pensar, refletir e começar a se questionar coisas. Questionar mesmo, mas por que eu não tenho por que eu não tenho essa criatividade? O que aconteceu com a minha criatividade? Onde que tá? Eu estou precisando dela agora, para criar um business, para criar uma coisa nova, né? Então, eu quero que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre essa tabela aqui, necessidades humanas. Quais são as necessidades que você, às vezes, tem, ou às vezes está precisando, e que você não consegue passar numa conversa? Que às vezes alguém te pergunta assim, mas o que você está sentindo? O que você tem? O que está te paralisando? E você fala, não sei. Então, eu quero que você olhe para essa tabela e veja alguns pontos aqui do que está positivo, o que precisa melhorar. Começa a fazer uma observação disso aqui. Muito do nosso... Vou voltar ao slide. Muito da nossa vida, a gente passa apenas fazendo coisas num ciclo infinito do capitalismo, que é, vou trabalhar, vou dormir, vou descansar, vou ver meus amigos, vou comer. A gente passa nesse ciclo, né? E quanto mais a gente entra nesse ciclo, menos tempo para nós temos. Porque você fica num ciclo infinito que ele não vai acabar. Então, a prioridade é você quem dá para o que é importante para você. Claro que as necessidades básicas a gente tem que suprir, né? Ter uma moradia, ter ar, ter água,
respirar, isso é necessidade básica que a gente vai suprir em nós. Mas eu estou falando aqui de você tentar sair da caixa, sair desse ciclo infinito. Tentar entender um pouco mais como que, com a minha comunicação, como que com o meu pensamento, porque o seu pensamento é comunicar-se consigo mesmo, é um diálogo interno, como que isso pode mudar o jeito com que você vê as coisas e a maneira com que você pode tratar e ver o que está acontecendo, tanto com você como com o outro, para você ter um pouco mais de empatia, tá? A comunicação não violenta se concentra em como as necessidades dos outros estão sendo atendidas e, caso não esteja, no que pode ser feito nesse sentido. Então, basicamente, nós vamos concentrar aqui quais as necessidades dessa pessoa que não estão sendo atendidas e o que nós podemos fazer com isso, né? Nós vamos aprender um pouquinho lá na frente também como falar. Eu pensei em fazer uma outra aula para falar sobre isso, que é bem importante. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, tem mais aqui uma base para solução de conflitos, que é o que ele traz no livro, que vocês vão ler isso também no livro, tá? No livro está falando um pouco sobre isso, que é expressar as nossas necessidades. Então, você vai lembrar daquela tabela, ver o que você está sentindo e expressar isso com clareza, por isso que eu trouxe da assertividade. Nós vamos primeiro expressar as necessidades, aí a gente vai para essa clareza de enxergar também a necessidade dessa pessoa. Por exemplo, né? Você tem um filho que ele está muito bravo, que ele quer ir na casa de um amigo. Então, você vai expressar a sua necessidade. Filho, agora eu não posso te levar lá, porque a mamãe está fazendo comida para nós. Nós podemos ir lá nesse outro momento? Então, você expressa com clareza, explica, não só finge que é não e acabou. E aí você vai ver a necessidade dele. E você pode perguntar para ele, o que você quer fazer na casa do seu amigo? Ele provavelmente vai te falar, brincar. Então, você pode combinar com ele, nós podemos brincar juntos, né? O que você acha de nós brincarmos juntos? Eu e você, ou eu, você e o papai, ou eu, você e seu irmão. O que você acha da gente brincar depois do jantar disso? Qual é a brincadeira que você quer? Então, independente do modo como essa criança está se expressando, como essa pessoa está se expressando, se ela estiver gritando ou não, se ela estiver brava, se ela tiver qualquer comportamento, você vai lembrar que você está ali em busca de qual a necessidade dessa pessoa. Então, verifica também se essa necessidade ficou clara para essa pessoa e para você. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode perguntar, e realmente perguntar, falar assim, meu filho, o que mesmo que você quer? Você quer brincar? Então, você quer brincar de bola durante 1 hora, é isso que você quer? Pergunta para ver se ficou claro o que aquela pessoa queria. Ou o seu marido, o que é a necessidade? Você tem necessidade? Se você descobriu a necessidade, então você basicamente vai conseguir repetir essa frase para a pessoa, deixar bem claro para ela, é isso que você quer? Para que fique claro para os dois e para que todo mundo tente entrar aí numa decisão de o que vamos fazer para resolver esse conflito, tá? Oferecer empatia do que as pessoas precisam ouvir, porque muitas vezes a gente está ali, mas a gente está julgando, criticando, a gente está pensando outras coisas, a gente nem está olhando para o olho desse marido, dessa criança. Então, muitas vezes é oferecer empatia, de estar totalmente presente naquela conversa. E traduzir as soluções e estratégias propostas para uma linguagem de ação positiva. O que é ação positiva nesse final? É realmente trazer de novo. Então, nós vamos brincar de bola assim que passar o jantar. Pode ser quando acabar o jantar, nós vamos recolher os pratos, nós vamos brincar de bola. Então, você trouxe uma solução numa estratégia proposta. Nós vamos brincar de bola durante 1 hora lá fora. Pode ser? Então, você está vendo como fica muito mais fácil e essa linguagem, traz isso para a gente, como nós podemos realmente resolver mais conflitos, né? Esse aqui é bem legal, ó. Os maiores erros que nós podemos cometer, principalmente para conversa, para se comunicar.
principalmente quando a gente está falando aqui de comunicação não violenta, né? Que tem a base a empatia, a conexão, o olhar. Então, aqui, ó, os maiores erros que nós podemos cometer é não olhar no olho, não estar totalmente presente, realmente escutar. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, eu posso olhar para cá e ficar prestando atenção no que eu quiser e só te ouvir. Mas escutar, você realmente está escutando totalmente o que aquela pessoa está falando, escutando o que ela está trazendo, o que tem de necessidade, quais as crenças que essa pessoa tem. Você está observando essa pessoa. Outro erro grave que a gente comete ao fazer isso é criticar e julgar, mesmo que no pensamento, né? A gente tem muito isso do ser humano, de a gente ouvir ou ver alguma coisa e começar a criticar, mentalmente julgar. Isso acaba atrapalhando a nossa conversa, porque você já vai chegar lá com um julgamento, com uma crítica, né? Com uma coisa pesada. E por isso a gente às vezes já critica e já julga, e isso acaba atrapalhando a nossa conversa. Outra coisa que a gente faz muito é o que eu falei do cérebro automático, que ele quer não entrar nesse ciclo, não observar nós mesmos, qual a necessidade que nós temos por trás do que nós estamos falando. Por muitas e muitas vezes, muitos anos na minha vida, eu passava por isso. Eu tinha uma necessidade e eu não sabia o que era a necessidade, eu não sabia que existia isso de necessidade. E eu pensava assim, eu falava uma coisa e não era aquilo, e eu pensava, mas por que eu tô falando disso? Por que eu tô trazendo coisa negativa? Por que eu tô falando de notícia ruim se não é isso que eu quero, sabe? É porque a gente tem que começar a se observar para ver qual é a necessidade. Por que eu tô trazendo aquilo? O que eu tô querendo passar? Será que eu talvez estou precisando de um pouco de auto-amor? Será que estou precisando de um pouco de amor do outro? Ou de mim mesma, o auto-amor? Será que é isso? Né? Tinha algumas pessoas que conseguiam observar isso em mim e falavam comigo, Graça, será que você não está precisando disso? E até hoje eu lembro disso, de como aquelas pessoas tinham uma compaixão, como elas conseguiam olhar para mim com olhos que os outros não conseguiam. Então isso é muito importante. E uma coisa que a gente comete muito esse erro também, que a gente não pensa muito nisso, é sobre o poder que as nossas palavras têm. Como nós impactamos a vida do outro. A maneira com que você fala, e isso pode trazer para o outro várias emoções. E até para nós, né? Até no diálogo interno. Se você deixar seus pensamentos, às vezes, irem para um lado mais depressivo, mais agressivo, você vai ficar triste. Então, é até uma conversa, uma comunicação interna com nós mesmos, sabe? E a gente muitas vezes tem medo de falar o que nós pensamos. Isso é um erro grave, porque o medo, ele bloqueia. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Por que eu tenho medo? Começa a se perguntar. Por que eu tô com medo disso? O que te vem na cabeça? A primeira coisa que vem. Anota isso. Porque é muito importante a gente pensar que o medo, ele te faz paralisar. Ele te faz travar. Ele faz você não conseguir se comunicar. Ele faz tantas coisas negativas. Então, por isso que é tão importante falar sobre ele. Quanto mais você fala e mais traz clareza para você daquilo, melhor você vai conseguir administrar esse medo e começar a falar com ele e falar, olha, medo, eu entendo que você está aqui, mas agora não é a hora que eu vou te ouvir. Não dá para eu te ouvir agora, eu preciso fazer isso, eu tenho que ter coragem. Muitas vezes a gente perde muito tempo, perde nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos, porque a gente tem medo, não sabe por onde começar. Então, você tem que deixar o medo de lado, principalmente para a comunicação. Não dá para ter medo para perguntar algo, para falar o que você pensa, mesmo que você vá ser julgado. O importante aqui é a gente pensar na coragem, tá? E um outro erro que a gente comete muito é não escolher as palavras com cuidado. É isso aí que é ser consciente. Porque eu posso falar de diversas formas, uma mesma frase. Quer ver? Eu vou te mostrar. Eu trouxe uma frase aqui. Por exemplo, eu posso falar com alguém. Se alguém me chamar para alguma coisa, algum evento, alguém te chamou para ir na casa dela ou dele, e aí você pode falar assim: não, eu não posso ir todo dia, eu tenho muita coisa para fazer. Você pode falar assim, ou você pode escolher as palavras com um pouco mais de cuidado e falar: olha, eu estou muito cansada hoje. Eu desejo ficar em casa, eu queria muito ficar em casa para descansar, cuidar de mim.
Você pode ficar sozinho hoje? A gente pode combinar um outro dia? Olha como as palavras são diferentes, olha como a palavra tem poder. Nós temos que começar a escolher as palavras que a gente está usando e realmente pensar nessas palavras, principalmente em palavras agressivas, que muitas vezes a gente fala e para nós é normal. Racistas agressivas, a gente fala e nem vê. Quando a gente já falou, sabe? Aquela coisa de, nossa, falei já. Mas então começa a se observar. Quando é que você faz isso? Por que que você faz isso? Aí tem muita coisa falando sobre você. Tudo que você fala são projeções de você mesma. Então, seja uma coisa boa, uma crítica, uma coisa negativa, o que seja que você está falando para alguém, isso fala sobre você. É tudo sobre você, não é sobre o outro. Então, começa a pensar que tudo que você fala está falando de alguma coisa dentro de você. Alguma parte de você. A psicologia traz isso, né? A psicanálise traz isso muito. Que nós somos projeções de várias partes nossas e tudo que nós falamos é essas projeções. Então, começa a pensar nisso. Uma outra frase que eu trouxe aqui que eu achei bem interessante para mostrar para vocês como que nós podemos mudar e escolher as palavras é o seguinte: quando alguém fala, ai, você é tão insensível, eu sou muito insensível mesmo. Sabe essa coisa de, tanto faz. Você poderia falar de uma outra maneira, escolher melhor as palavras. Você poderia falar, eu gostaria de ter perguntado para você como você estava se sentindo antes de ter desligado o telefone, me desculpa. Então, olha como muda a maneira com que você fala. Muda muito. Isso pode mudar os seus relacionamentos. Qualquer relacionamento que você começar a ter e que você conseguir expressar com clareza, honestidade, sinceridade o que você está passando, o outro vai começar a ver que você está reagindo de uma forma diferente e vai ter outro olhar sobre você, principalmente quando nós estamos falando de relacionamentos. Então, aqui no último, como vocês viram, eu trouxe ser mais consciente, né? Escolher mais as palavras, ter coragem, colocar poder nessas palavras. Então, aqui eu vou falar o que é comunicação consciente, que é isso que eu estou trabalhando agora. A comunicação consciente tem como objetivo comunicar de forma autêntica, você ser autêntico, claro, assertivo e seguro, com consciência daquilo que é mais importante para você naquele momento, tá? Então, você vai passar uma mensagem com mais clareza, com mais segurança e assertividade. Por quê? Porque é assim que você vai permitir com que a pessoa veja e respeite as suas ideias e consiga entender e compreender realmente o que você está falando. Quando você se comunica de forma consciente, você começa a evitar muitos mal-entendidos, você começa a evitar briga, a culpa, o medo, o estresse, a agressividade. Então, isso muda a sua vida a partir do momento que você começa a pensar em como falar, escolher as palavras e a importância que isso tem. E isso é um treino. Não é, mas eu não sou boa. Mas eu também não era boa. Ninguém é bom. Ninguém nasceu sabendo isso. Tá? O que muda aqui é, você quer melhorar? Você quer ser mais respeitado da maneira com que você fala? Você quer ser mais ouvido? Você quer continuar sendo autêntico? Fala assim, sim, eu sou autêntico, eu quero falar minha verdade para o mundo. E a comunicação não violenta não é ser passivo, tá? A comunicação consciente, ela é ser assertiva. Você não gostou de alguma coisa, você vai falar. Só que aí você vai falar com honestidade, pensando nas palavras. Você vai falar, olha, me desculpa, mas eu realmente me senti triste nesse momento com o que você fez. Eu me sinto chateada, eu me sinto triste. A gente volta lá nas necessidades e vê, e lembra daquilo, o que que eu tô sentindo. E você vai falar o que você tem dentro de você honestamente, sem medo, só que lembrando da assertividade, da clareza, trazendo as necessidades. E por isso eu escolhi também trazer a comunicação não violenta junto dessa questão da comunicação consciente. É como esse tipo de comunicação mudou minha vida. E como hoje eu tenho resultados bons, como eu tenho mais amigos, como eu tenho pessoas com que eu tenho bons contatos saudáveis, sabe? Como eu tenho um relacionamento saudável com meu marido, isso muda muito. Isso muda a relacionamento que você tem com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, inclusive com a minha mãe, melhorou muito o meu relacionamento com ela.
devido a esse tipo de comunicação. Então, por isso eu resolvi fazer uma mentoria também, que vai sair nas próximas semanas. Então, eu queria fazer um desafio para vocês. Esse vídeo também vai ficar gravado para todo mundo que está no grupo, então eu quero fazer um desafio. Eu espero que vocês façam, que você vai começar a perguntar para você. A gente chama de perguntas de poder. As perguntas de poder, elas vieram lá da parte do autoconhecimento e da psicanálise, psicologia. Eles usam muito disso, né? Muitos psicólogos comportamentais, eles usam dessas perguntas. Então, eu trouxe essas perguntas, mas você pode fazer a pergunta que você quiser para você, tá? É só para ter uma base, uma ideia. Quais os benefícios de saber se comunicar? Você vai colocar num papel mesmo, você vai escrever. Vai escrever quais benefícios de eu saber me comunicar. O que você perde por não saber se comunicar dessa forma positiva, dessa forma consciente? O que você perde? Você pode colocar o que vier na sua cabeça. Ah, eu vou perder relacionamentos, perdi vários namorados, perdi marido, brigo muito com meu filho. Pode colocar o que vier, tá? Qual minha responsabilidade nessa conversa? Por que eu trouxe da responsabilidade? Eu escolhi essa pergunta porque tudo que nós fazemos é nossa responsabilidade. Se deu certo, se deu errado, independente do que aconteceu, é nossa responsabilidade. Temos 50% dessa responsabilidade. Então, muitas vezes a gente quer se esquivar e dizer, não, mas foi outra pessoa, ela que fez isso. Não, mas é o governo. Não, mas é não sei quem. Não, mas é não sei quem. Para de colocar a culpa no outro, porque você nunca vai conseguir mudar o próximo outro. Então, volta sempre a responsabilidade para você. Essa pessoa foi agressiva, ela estava brigando, ela entrou numa briga. Qual que foi a sua reação? A gente está falando de você. Qual que foi a sua responsabilidade? É isso aí que eu tô falando. Qual é a sua responsabilidade? Tá? Pensa na responsabilidade que você tem quando você também machuca o outro com palavras. Quando você também é agressivo com as palavras, com seu filho. Ou quando você simplesmente vira para ele e fala, não, por que não? Então, pensa na maneira com que você fala. Qual que é a sua responsabilidade na conversa? Essas perguntas é que vão trazer clareza e consciência para você começar o processo de se conscientizar e se observar na comunicação. E a última pergunta é, onde você pode chegar se aprender a se comunicar melhor? Eu quero que você pense aonde você pode chegar se você se comunicar melhor. Pense em quantos networks, quantas pessoas você pode conhecer, quantos lugares você pode ir, quanto o seu business pode melhorar, o seu negócio, quantos clientes podem ficar felizes, quantos pacientes podem ficar felizes. Pensa como que seria se você conseguisse comunicar melhor, ser mais claro e assertivo. Quando eu aprendi que me comunicando melhor, sendo mais clara, eu já falaria com uma pessoa, por exemplo, não dar um limite de falar assim, olha, eu não posso ir esse final de semana, eu sinto muito, mas eu tô muito cansada, eu não posso ir. Quantos limites eu consegui colocar por ter aprendido a me comunicar melhor? Porque eu achava que era feio, eu achava que era, nossa, mas é tão mal educado falar isso, né? Essa pessoa já fez tanto por mim. Tá, mas e você? Como que você tá nesse momento? Qual que é a sua responsabilidade? O que que você tem que fazer? Qual que é a sua prioridade? Se você realmente colocar isso em consistência, muitas vezes a gente quer se perguntar isso aqui uma vez no mês e quer que o nosso cérebro lembre e fique consciente. Mas o ser humano não é assim que a gente funciona. O nosso cérebro precisa ver isso, você tem que colocar na sua agenda. Colocar todos os dias, se fazer uma pergunta, ou todos os dias colocar lá 1 minuto de pensar na sua comunicação. Como eu me comuniquei hoje? Fazer essa pergunta, olha que pergunta simples. Como foi minha comunicação hoje? Será que ela foi clara? Assertiva? Foi agressiva? A gente muda de acordo com o dia, o período do dia. Tem momentos que a gente está mais estressado, a gente pode mudar, ficar mais agressivo, ficar mais passivo. Eu não falei um não para o meu chefe, que eu deveria ter falado, eu falei que eu dava conta e não dou, né? Isso acontece. Mas aí você vai se policiando e vai se organizando para ver. Hoje foi assim, amanhã vai ser melhor, porque você já sabe, você lembrou o seu cérebro daquilo. Então, falar com consciência, comunicação com consciência, é muito sobre constância, de você mesmo se monitorar, tá? Agora vamos lá para os últimos slides.
Então, muita gente que está aqui no grupo ainda não sabe um pouquinho da minha história, né? E como eu era antes desse conhecimento, eu fui uma criança que morou na roça, eu morei no interior do Espírito Santo, então eu tinha muitas crenças, muitas limitações, devido à minha família, família italiana tradicional católica, eu tinha muita crença, muita limitação, e aconteceu muitas coisas comigo, então eu me envolvi muito cedo em muitos relacionamentos amorosos, eu tive um abuso sexual, então muitas coisas que aconteceram me fizeram eu paralisar, eu ter medo de falar, eu ter medo de dar minha opinião e eu achar que ninguém acreditava em mim. Então, como eu era antes? Antes eu era confusa, muito. Todo mundo me chamava de louca, porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu era muito ativa, era muito dinâmica. E como que eu fiquei depois que eu fui observando isso, e depois que eu fui ficando consciente do que eu vivi, consciente, claro, gente, com a ajuda de psicólogo, psicanalista, terapeuta, eu já fiz tudo que vocês imaginarem de terapia, porque eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que isso ajuda muito o nosso processo. Se eu não tivesse feito tanta terapia, hoje eu não estava aqui para falar para vocês isso, né? Eu passei anos e anos da minha vida escondendo isso. Se alguém chegasse para mim e falasse alguma coisa, eu já vazava. Falava, deixa eu ir embora daqui, pelo amor de Deus, não quero ficar aqui. Sabe, esse tipo de coisa, deixa eu correr dessa conversa aqui, não quero. Então, eu tinha muita coisa que eu era muito passiva. E, ao mesmo tempo, eu ia lá pro oposto, eu era agressiva. Às vezes, quando eu queria falar, eu era agressiva. Eu achava que a minha opinião importava mais do que a das pessoas. Então, foram vários erros que eu tive na minha comunicação, e que bom que eu vejo eles, para hoje eu falar para vocês, olha, eu consegui me transformar. Eu consegui pegar tudo isso que eu tinha e realmente, entrei em depressão, fiquei com várias coisas ruins, mas realmente isso trouxe essa bagagem que eu tenho hoje. Então, olha como é importante a gente passar pelos momentos bons e ruins, né? Muitas vezes a gente pensa, mas não, para que isso, né? Mas, gente, a gente tem que passar por isso para hoje conseguir passar para o outro a nossa experiência. Então, ver isso com outros olhos, ressignificar, ver que também foi parte da minha responsabilidade, mas que também teve a responsabilidade do outro, conseguir ver isso com mais equilíbrio, sabe? E por isso foi o motivo que eu vim e que eu comecei a observar que a minha missão era ajudar as pessoas. Eu sempre soube que a minha missão era ajudar as pessoas, mas como que eu queria ajudar as pessoas? Eu tinha muito medo de falar para as pessoas as coisas que eu sentia. Hoje eu vejo que isso foi criado devido à família com que eu fui criada, a maneira com que eu fui criada, tanto de bloqueio que eles colocam em nós na sociedade, como se isso fosse feio, mas na verdade não é. Na verdade, se você tirar todas as críticas e julgamentos, você vai ver que você é uma pessoa, que você tem uma vida, que você precisa se cuidar e que coisas vão acontecer com você, coisas vão acontecer com todos nós. E isso é o que a gente tem que aprender com essa experiência e, aos poucos, processando essa experiência para depois a gente realmente se ressignificar, se transformar. Então, por isso que eu decidi, né, falar um pouco sobre isso, desde que eu vim para a Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, nesse primeiro ano que eu estava aqui, foi bem difícil. Eu passei por uma depressão muito grande, passei muita dificuldade. Então, eu falo que foi o período que eu comecei a ver como a minha comunicação poderia me ajudar, porque eu via que eu não falava. Eu precisava de ajuda, eu não pedia. Eu precisava de comida, eu não pedia. Então, quanto é difícil para o nosso orgulho, para nós mesmos, fazer coisas que a gente tem vergonha, que a gente vê que mas isso foi ensinado para você que é feio, mas na verdade não é. Então, eu comecei a ver isso e aprender com isso. Eu falei, opa, peraí, por que eu julgo tanto o outro? Por que eu sempre critico tanto o outro? Será que não é um momento também de eu começar a ver essa nova graça que está renascendo, né? Que eu comecei a me questionar. Então, eu quero trazer isso para vocês aqui, tá? Por isso que eu decidi realmente falar e ajudar pessoas sobre comunicação. Por isso que eu decidi ficar na área da comunicação. Porque eu vi que isso mudou minha vida. Foi a comunicação que muda a sua vida, que traz melhores resultados, que faz você ter amigos, que faz você alcançar o que você quiser. Que às vezes parece impossível, mas não é impossível, tá? Então, é isso que eu queria trazer. Daqui 2 semaninhas eu tenho mentoria,
né? Eu podia passar o dia todo falando sobre isso, mas não seria o suficiente, por isso eu criei essa mentoria. Eu vou ter 10 vagas nessa mentoria só, porque eu acho que 10 pessoas já é muita coisa em um grupo, porque a gente vai estar presente ali para falar mesmo da questão da comunicação. Então, se vocês quiserem participar, todo mundo que está aqui, que está no grupo, tá? Eu vou dar um link de desconto de 50% do valor, porque é a primeira turma que eu estou criando de uma mentoria em grupo. Eu sempre faço muito individual, agora eu vou tentar fazer em grupo. Eu vou ver como vai ser, se vai ser legal, eu espero que seja muito bom. Então, eu vou mandar um link de desconto de 50%, eu vou mandar no grupo. E é isso, gente. Eu queria agradecer. Muito obrigada por quem está aqui, por quem chegou até o final comigo. E agradecer vocês por ter participado, por ter me ouvido. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.